Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos no Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, nossa igreja, a nossa família. O livro de Juízes, capítulo 8 e 9, vem repetindo as situações de Israel nos seus altos e baixos, em todos os sentidos e aspectos da vida como nação, as pessoas, na sua individualidade, os altos e baixos que a nação vive, espiritualmente, socialmente, e assim Gideão, que é a história que vem agora encerrando seu tempo na liderança do povo de Israel, mas ele mesmo não desejou governar sobre Israel. Ele até disse: o Senhor vai governar vocês. Mas ele tem muitos filhos, a Bíblia vai dizer que ele tem 70 filhos, Gideão, e várias esposas. Mas dentre essas esposas, ele tem um filho, chamado Abimeleque, com uma esposa de Siquém, que é Samaria. E este, então, tem uma estratégia, porque ele, na verdade, dentro do contexto da liderança de Israel, nós vamos ler algo muito interessante sobre Abimeleque, que a Bíblia diz que ele dominou sobre Israel, pois a maneira como ele buscou chegar à liderança foi muito cruel, foi totalmente desproposital, aquilo que Deus certamente conduzia a nação, levantando seus líderes, mas Abimeleque não, ele tomou a liderança, incitando os homens de Siquém. Inclusive aqui vai dizer que ele contratou os indivíduos desocupados e desordeiros, e contratou eles para matar todos os seus meio-irmãos, 70. Apenas um escapou, que foi Jotão. Imagine, ele então tirou todas as possibilidades que qualquer um pudesse governar Israel para ele tomar lugar. E foi aí que Jotão também ele expressa uma parábola que é muito interessante, das árvores que se reúnem para buscar alguém que governe entre elas. E então eles destaca a oliveira, A oliveira disse: não, eu não vou deixar de produzir o meu óleo, o meu azeite. Também a figueira, que dava o seu fruto, ela disse: eu não vou deixar os meus frutos doces para governar, Também a própria videira: não vou deixar os meus vinhos, jamais. Assim, nenhuma destas árvores desejou governar sobre as outras. Mas aí veio o espinheiro, e o espinheiro disse: eu estou pronto para governar. Venha e se abrigue debaixo das minhas sombras, dos meus espinhos. E a gente sabe, então, que estava falando e retratando de alguém que tomaria o poder, mas seria muito cruel para com o seu povo. E a Bíblia então narra uma ascensão, de repente, forte de Abimeleque, mas como também a sua decadência. O Evangelho de Lucas, no capítulo 23 e 24, está narrando o sepultamento de Jesus, Aquele homem, José de Arimateia, que era também dentre os líderes espirituais da nação, e ele, então, tem uma atitude muito nobre de recolher o corpo de Jesus e colocar na sua sepultura nova. E ali Jesus, então, foi sepultado, mas quando as mulheres foram para
ver o sepulcro, levar as especiarias, lá estava o anjo do Senhor, dizendo: por que vocês procuram aquele que vive dentre os mortos? Elas ficaram maravilhadas, né? Perplexas, imagine, mas ele lembrou, Jesus já tinha dito, lá na Galileia, vocês lembram quando ele disse que morreria ao terceiro dia, ele ressuscitaria, e foi o que aconteceu, sendo o Senhor Jesus a primícia dos que ressuscitam. E aqui elas correm para falar aos 11 discípulos que Jesus ressuscitou. Mas eles, porém, acharam absurda a história das mulheres e não acreditaram nelas. Assim, o poder da mensagem da ressurreição, depois, mesmo que os discípulos tiveram a sua dificuldade, mas se tornou o ponto central da mensagem da esperança, da redenção, do Evangelho. Foi a ressurreição de Jesus, foi o tema sempre central da mensagem dos apóstolos. Assim nós também, então, seguimos anunciando Jesus, que vive e ressuscitou. Deus abençoe a todos nós.